Boa noite, ouvinte do Gato da Madrugada. Espero que você esteja bem. E caso não esteja, que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Hoje eu trago para vocês mais um escritor clássico, Edgar Allan Poe. O conto de hoje, O Gato Preto, The Black Cat, 1843. Para a intrincada e singelíssima narrativa que vou fazer, não espero nem solicito crédito. Doido seria se eu esperasse, num caso em que meus próprios sentidos repudiam a sua própria evidência. Contudo, doido é o que eu não estou, e tenho certeza de que não estou sonhando. Mas morro amanhã, e quero hoje descarregar a minha consciência. O meu propósito imediato é colocar diante do mundo, singelamente, sucintamente e sem comentários, uma série de meros episódios domésticos. Nas suas consequências, esses episódios aterrorizaram-me, torturaram-me, aniquilaram-me. Não tentarei, porém, expô-los. A mim apenas infundiram um certo horror. A muitos parecerão menos terríveis do que os barrocos. Mais tarde, talvez, apareça alguma inteligência que reduza o meu fantasma às humildes proporções de uma banalidade. Alguma inteligência mais calma, mais lógica e muito menos excitável do que a minha, que, nas circunstâncias que eu horrorizado pormenorizo, nada mais haverá que uma sucessão ordinária de causas e efeitos. Desde minha infância eu era apreciado pela docilidade e humanidade da minha índole. Tão bom era meu coração que até muitas vezes os meus companheiros faziam de mim o seu joguete. Tinha uma particular afeição pelos animais, e os meus pais permitiram-me possuir uma grande variedade dos que eu mais apreciava, e com esses passava a maior parte do tempo, nunca me sentindo tão feliz como o que lhes dava de comer ou lhe acariciava. Esta peculiaridade de caráter intensificou-se com a idade, e quando homem, ao encontrava as minhas principais fontes de prazer. Aqueles que nutriram uma afeição profunda por um cão fiel e astuto, quase me dispensam do incômodo de explicar a natureza ou a intensidade do prazer que eu experimentava. Há alguma coisa na abnegação e no desinteressado amor de um animal que profundamente cala o coração daquele que teve frequentes ocasiões de apreciar a fútil amizade e a fugaz fidelidade do que se chama homem. Eu me casei cedo e tive sorte de encontrar em minha mulher um feitio adequado ao meu, observando a minha predileção pelos animais domésticos. Queria adquirir os mais bonitos e interessantes. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um belo cão, coelhos, um macaquinho e um gato. Este era um corpulento e belo animal, inteiramente preto e extraordinariamente inteligente. Falando de sua inteligência, minha mulher, que no íntimo tinha o seu quê de supersticiosa, aludia frequente à antiga crença popular que considerava que todos os gatos pretos como bruxas disfarçadas. Não quero dizer que ela afirmasse isso a sério, mas se menciono o fato é pela única razão que vem a propósito recordá-lo. Plutão era o nome do gato. Ele era o meu companheiro predileto. Só eu que lhe dava de comer, e ele me acompanhava sempre por todas as dependências da casa. Era até com grande dificuldade que eu o impedia de me seguir na rua. A nossa amizade durou dessa forma por vários anos, até que meu temperamento geral e o meu caráter começaram, devido à ação do demônio intemperança, a sofrer. Coro ao confessar, uma radical alteração para pior. Tornei-me, dia após dia, mais antipático, mais irritável, mais desdenhoso dos sentimentos alheios. Permitia-me a usar palavras agressivas com minha mulher. Por fim, até cheguei à violência corporal. Os meus animais prediletos sentiram a mudança de meu temperamento. Não só os desprezei, mas até os maltratei. Plutão, porém, ainda me coibia de o maltratar, mas nos coelhos, no macaco ou mesmo no cão, nenhum escrúpulo tinha em bater. Quando por acaso ou pela sua afeição por mim, me atravessavam o caminho. Mas a minha doença ia se agravando, pois que doença há comparável ao álcool? Até que por fim o próprio Plutão, que com os anos estava um tanto rabugento, começou a sentir os efeitos do meu mau humor. Uma noite, chegando em casa, muito intoxicado pelo álcool, pareceu-me que o gato evitava a minha presença. Agarrei-o, mas no susto que lhe causou a minha violência, mordeu-me levemente a mão. Apoderou-se de mim, num relance, uma fúria demoníaca. Nem eu mesmo me reconhecia. A minha alma parecia ter já abandonado meu corpo, e uma maldade ultrademoníaca alimentada a álcool empregava a cada fibra de meu ser. Tirei do bolso do colete um canivete, abri-o e agarrei o pobre bicho pela garganta. E resolutamente cortei um olho, arranquei-o da órbita. Coro
Ardo e tremo ao descrever o abominável ato de atrocidade que eu cometi. Quando de manhã recobrei a razão, depois de o sono haver dissipado os vapores da orgia noturna, experimentei um sentimento meio de horror, de remorso pelo crime que perpetrara. Mas era, na melhor das hipóteses, um sentimento frouxo e equívoco, e a alma mantinha-se indiferente. Deixei-me levar pelos excessos e não tardei a afogar em vinho todas as lembranças do ocorrido. Entre mentes, o gato foi-se lentamente restabelecendo. A órbita do olho perdido apresentava, é certo, um aspecto horrendo, mas o bicho parecia já não sofrer. Andava pela casa como de costume, mas como era de esperar, fugia espavorido sempre que me aproximava. Restava-me ainda tanto do meu velho coração que a princípio me magoava esta evidente aversão da parte de um ser que outrora tão meu afeiçoado se mostrara. Este sentimento, porém, depressa cedeu lugar à irritação, e então surgiu, como que para o meu final e irrevogável descalabro, o espírito de perversidade. A filosofia não interessa esse espírito. Todavia, eu não estou certo de que a minha alma existe, mas é minha convicção de que a perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano, uma das indivisíveis faculdades primárias, ou sentimentos, que orientam e dirigem o caráter do homem. Quem 1000 vezes se não encontrou a cometer uma torpez ou uma estupidez, sem outra razão do que a de saber que não devia fazer tal coisa? Não temos uma perpétua tendência para violar aquilo que é lei, simplesmente porque entendemos que é lei? Foi com esse espírito de perversidade, como ia dizendo, que veio a apressar a minha derrocada final. Foi essa insondável ansiedade da alma de molestar a si própria, de violentar a sua própria natureza, de fazer mal somente pelo prazer, que me instigou a prosseguir e finalmente consumar a série de maldades que eu vinha infligindo ao inofensivo animal. Uma manhã, a sangue frio, enfiei-lhe o pescoço num laço e enforquei-o no galho de uma árvore. Enforquei-o com as lágrimas e correram-me nos olhos, e com o mais acerbo remorso no coração, enforquei-o, porque sabia que ele fora meu amigo e porque sentia que lhe nenhum motivo me dera para o maltratar. Enforquei-o porque sabia que cometia um pecado mortal que arriscaria minha alma para colocá-lo, se tal fosse possível, para além do alcance da infinita mercê do misericordioso e terrível Deus. Na noite do dia que perpetrei essa cruel façanha, fui acordado do sono pelo grito de fogo. Estava em chamas as cortinas de minha cama. Toda a casa estava a arder. Foi com grande dificuldade que eu e minha mulher e uma criada conseguimos nos salvar. Foi completa destruição. Perdi todos os meus pertences e entreguei-me daí adiante ao desespero. Conservo-me superior à fraqueza de procurar estabelecer uma sequência de causa e efeito entre o desastre e a atrocidade, mas estou pormenorizando uma cadeia de fatos, e não quero que fique um só elo imperfeito. No dia imediato ao incêndio, visitei as ruínas. Das paredes, só uma ficara de pé. Era uma parede interior, não muito espessa, que ficava no meio da casa, e a qual estava encostada à cabeceira de minha cama. A cal resistira aí, numa grande extensão. A ação do fogo, que eu atribuía ao fato de a parede haver sido caída recentemente. Em volta dessa parede aglomeravam-se uma densa multidão, e muitas pessoas pareciam estar examinando um certo pedaço dela, com minuciosa e ávida atenção. As palavras estranho, singular e outras expressões similares excitaram grande a minha curiosidade. Aproximei-me e vi como que gravada, em baixo relevo sobre a superfície branca da parede, a figura de um gigantesco gato. O desenho era perfeito, e em volta do pescoço do animal estava atada uma corda. Quando dei os olhos nesta aparição, atingi o auge do pasmo e do terror, mas por fim veio a reflexão em meu auxílio. O gato, lembrei-me, fora enforcado num jardim adjacente à casa. Ao ser dado o alarme de fogo, esse jardim foi imediatamente invadido pela multidão, e uma pessoa qualquer, de certo, cortara da árvore o animal e atirara-o por uma janela aberta, para dentro de meu quarto. Provavelmente isso fora feito com a finalidade de me acordar. As paredes, desmoronando-se, comprimiram a vítima de minha crueldade contra a cal recente. As chamas e o amoníaco do cadáver complementaram a imagem que tanto espanto suscitava. Embora a minha inteligência apresentasse essas razões, que aliás não satisfaziam cabalmente a minha consciência, o fato é que o curioso caso não deixou de impressionar profundamente a minha imaginação.
Durante meses não pude ver-me livre do fantasma do gato, e durante este período voltou-me ao espírito um leve sentimento que me pareceu, mas não era remorso. Cheguei a lastimar a perda do animal e a procurar por entre os torpes lugares que eu agora costumava frequentar outros bichos da mesma espécie parecido com ele para suprir a sua falta. Uma noite, enquanto eu estava sentado, meio estupefato, a minha atenção foi atraída por um objeto preto, pousado em uma das minhas pipas de aguardente ou de um rum que constituíram o principal mobiliário da taberna. Estava olhando atentamente para aquela pipa, durante alguns minutos, e o que me surpreendia era eu não ter visto ali aquele objeto. Aproximei-me e apalpei. Era um gato preto, um gato enorme, do tamanho de Plutão, e que dele só um ponto diferia. Plutão não tinha em todo o corpo um só pelo branco. Este, porém, tinha uma grande malha branca de contornos indefinidos que lhe cobria quase todo o peito. Mal o toquei. O gato levantou imediatamente, rosnou com força, roçou pela minha mão e deu mostras de satisfação por ter sido alvo de minhas atenções. Era este, enfim, o bicho que eu andava procurando. Pedi imediatamente ao dono que me vendesse, mas este nada quis pelo animal, pois não sabia sua origem, nunca o tinha visto. Continuei a afagá-lo e quando eu ia retirar-me, o bicho mostrou-se disposto a acompanhar-me. Permiti que o fizesse e de vez em quando, pelo caminho, baixava-me e dava-lhe umas palmadinhas. Quando chegou em casa, familiarizou-se imediatamente e dentro em pouco minha mulher tinha por ele uma especial predileção. Quanto a mim, devo confessar que daí a pouco comecei a sentir uma crescente antipatia por aquele animal. Era precisamente o inverso do que eu previra, mas não sei como ou por que foi. A sua evidente afeição por mim me aborrecia e me enjoava. Esses sentimentos de aborrecimento e nojo foram se transformando no azedume do ódio. Evitava o animal, evitava-o, porque um certo sentimento de vergonha e recordação da minha crueldade para com o outro me inibia de lhe fazer o mal. Passaram-se semanas sem o que eu o maltratasse, mas pouco a pouco comecei a encará-lo com uma repugnância inexpressível e fugir silenciosamente de sua odiosa presença, como a do bafo de um pestífero. O que sem dúvida mais fez com que eu odiasse o animal foi ter descoberto na manhã seguinte à sua vinda para casa que, como Plutão, também lhe faltava um olho. Essa circunstância, porém, fez com que minha mulher lhe consagrasse maior estima, pois ela, como já disse, possuía, num alto grau, essa humanidade de sentimento que foi minha característica e a fonte de que brotavam muito dos meus mais simples e mais puros prazeres. Com a minha aversão por este gato, porém, parecia aumentar a sua simpatia por mim. Seguia os meus passos com uma pertinácia que o leitor teria dificuldade de compreender. Todas as vezes que eu me sentava, deitava-se por baixo de minha cadeira, ou saltava-me para os seus joelhos, cobrindo-me com suas repugnantes carícias. Se me levantava, se enroscava entre os pés, e seguia-me assim para onde quer que eu dirigisse os meus passos. Ou então, fincava-me as roupas, as compridas e as aguçadas garras e subia até meu peito. Nessas ocasiões, eu ardia na ânsia de o matar, com um murro, mas fui impedido pela recordação de meu crime anterior, e principalmente por um absoluto medo do animal. Este medo não era precisamente medo de mal físico. No entanto, eu não saberia definir de outro modo. Quase me envergonho de confessar. Mesmo nessa cela de cadeia, que o medo e o horror que o animal me infundiram foram exacerbados por uma das quimeras mais banais que seria possível conceber, minha mulher muitas vezes me chamou a atenção para a malha branca de que falei e que constituía a única diferença visível entre o estranho animal e o que eu matara. O leitor há de lembrar-se que esta malha, apesar de grande, era indefinida no seu contorno, mas por transições muito lentas, transições quase imperceptíveis e que por um tempo a minha razão se esforçou para repelir como fantasiosas, assumira finalmente uma forma rigorosamente nítida. Era agora a representação de um objeto que eu não posso nomear sem estremecer, e era por esse motivo, mais que por qualquer outro, que eu encrava e temia o monstro e dele me teria desfeito, se eu tivesse ousado. Era agora, dizia eu, a imagem de uma coisa hedionda, de uma coisa tétrica, da forca, o lúgubre e terrível engenho do horror e do crime, da agonia e de morte. Era agora, eu, o mais miserável dos miseráveis, e um bruto animal, cujo semelhante eu vilmente assassinei. Um bruto animal a torturar-me, a mim, homem feito à imagem e semelhança de Deus, a torturar-me com as angústias insuportáveis. Ai de mim, nem de dia e nem de noite eu conheci mais a aventura do descanso. De dia, o monstro não me deixava um momento só. De noite, acordava hora a hora, de sonhos de indizível pavor,
em que recebia na cara o bafo quente do bicho e sentia o seu enorme peso. Um terrível pesadelo que eu não tinha força para sacudir, esmagando-me eternamente o coração. Sob a pressão de tais tormentos, os débeis restos de bondade que ainda havia dentro de mim não tardaram a sucumbir. Os pensamentos ruins tornaram-se os meus únicos pensamentos. Passei a odiar todos os seres e toda a humanidade, enquanto indomáveis acessos de fúria a que eu agora cegamente me entregava era minha resignada esposa, a mais frequente e paciente das vítimas. Um dia acompanhou-me por qualquer necessidade doméstica ao subterrâneo do velho prédio que a nossa pobreza nos obrigava a habitar. O gato desceu comigo as escadas, e como me fizesse tropeçar, exasperou-se-me até a loucura. Agarrando no machado, esquecendo na minha cólera o pueril medo que até aí me detivera a mão, mirei o animal, que teria matado instantaneamente se o machado tivesse obedecido ao meu desejo. Mas o golpe foi contido pela mão de minha mulher. No auge de uma cólera mais do que demoníaca, desvencilhei dela o braço e cravei-lhe o machado no crânio. Caiu morta imediatamente, sem um gemido. Consumado este horroroso assassinato, apliquei-me com toda decisão à tarefa de esconder o cadáver. Sabia que não podia retirá-lo de casa, nem de dia e nem de noite, sem correr o risco de ser vistos pelos vizinhos. Atravessaram-me o cérebro muitos projetos. Uma vez pensava em retalhar o cadáver em pequenos fragmentos e destruí-los pelo fogo. Outras vezes resolvi abrir uma cova no chão, no subterrâneo. Outras decidi escondê-lo no poço do pátio. Outras ainda achava que o melhor era colocá-lo numa caixa com outras coisas e mandá-la para um carregador para longe de casa. Finalmente decidi pela solução que me pareceu a melhor de todas, emparedar o cadáver, como se conta que faziam os monges da Idade Média com suas vítimas. Para isso era magnífico subterrâneo. As suas paredes eram de tijolo e haviam sido pouco antes revestidas de cal grosso, que a umidade da atmosfera não deixou endurecer. Além disso, numa das paredes havia restos antigos de uma chaminé, que fora depois revestido de maneira a ficar igual ao resto de um compartimento. Certifiquei-me de que podia prontamente deslocar os tijolos, esconder o cadáver e tapar a parede, de maneira que ninguém pudesse enxergar o mínimo vestígio suspeito. E não me enganei neste cálculo. Por meio de uma alavanca de ferro, facilmente removi os tijolos, e tendo cuidadosamente depositado o cadáver de encontro à parede interior, finquei-o nessa posição, enquanto, sem grande trabalho, pus de novo tudo tal como anteriormente se encontrava. Com todas as preocupações possíveis, arranjei cal e areia, e apliquei sobre os tijolos uma camada, que não poderia facilmente distinguir-se da velha. Terminada a minha tarefa, senti-me satisfeito ao verificar que tudo estava aos devidos termos. A parede não apresentava o mais leve vestígio de haver sido mexida. Apanhei com o maior cuidado os detritos que caíram ao chão. Olhei triunfalmente em volta de mim e exclamei, até que enfim, não foi em vão o meu trabalho. O meu primeiro cuidado foi, depois de procurar o animal que fora causa de tanta maldade, pois resolvera finalmente matá-lo. Se tivesse, podia apanhá-lo naquele momento. Nenhuma dúvida poderia haver sobre a sua sorte, mas parecia que o astuto bicho, alarmado com a violência da minha fúria, evitava agora a minha presença. É impossível descrever ou imaginar a profunda e abençoada sensação de alívio que na minha alma causou a ausência do detestado animal. Passou a noite toda sem aparecer, e assim por uma noite, pelo menos, desde que eu trouxe para casa, eu dormi profundamente e tranquilamente. Sim, dormi, mesmo com um assassinato a pesar-me na alma. Passaram-se mais 2 dias, e o meu algoz não apareceu. Respirei como um homem livre. O monstro aterrado fugira de casa para sempre. Nunca mais o veria. A minha felicidade era suprema. O meu feito pouco me inquietava. Havia sido feita umas investigações, mas a todas respondi com presteza. Tinha até feito uma busca, mas é claro que nada descobriram. Considerava assegurada a minha felicidade futura. No 4º dia depois do crime, entraram inesperadamente em casa uns policiais e procederam a uma nova busca em toda a casa. Certo, porém, da impenetrabilidade de meu segredo, eu não sentia nenhuma espécie de receio. Os policiais pediram-me que os acompanhasse na busca. Não deixaram recanto algum por explorar. Por fim, pela 3ª ou 4ª vez, desceram ao subterrâneo. Nem um músculo me tremeu. O coração batia-me serenamente, como bate a do inocente que dorme. Percorri o subterrâneo, cruzei os braços sobre o peito e andei tranquilamente de um lado para o outro. Os policiais mostravam-se absolutamente satisfeitos.
O jubilo de meu coração era forte demais para poder ser reprimido. Ardia na ânsia de dizer uma palavra, só que fosse uma palavra de triunfo que lhes duplicasse a certeza de minha inocência. Senhores, disse, finalmente, quando os policiais subiam as escadas, tenho muito prazer em ter destruído as suas suspeitas. Desejo-lhes saúde e um bocadilho mais de cortesia. A propósito, cavalheiros, isto que é uma casa bem construída. No desvairado desejo de dizer alguma coisa, eu mal sabia o que dizia. Permitam-me dizer que é uma casa excelentemente construída. Vejam essas paredes, são de uma solidez a toda prova. Ao proferir essas palavras, por mero frenesi de bravata, bati fortemente com uma bengala que tinha na mão, bem no lugar na parede onde estava oculto o cadáver de minha esposa. Mas Deus me proteja e me livre das garras do demônio. Ainda mal tinha se apagado os ecos das pancadas, quando ouvi uma voz oriunda do túmulo. Era um grito, inicialmente abafado e entrecortado, como o soluço de uma criança, e depois engrossando e dilatando-se até mesmo transformar-se num berro longo, retumbante, absolutamente anormal e inumano, um uivo, um grito ululante, misto de horror e de triunfo, como só do inferno poderia sair, simultaneamente das gargantas dos réprobos e da agonia dos demônios que exultam com o sofrimento das suas vítimas. Loucura seria falar dos meus sentimentos. Desmaiei e caí de encontro à parede. Por uns momentos, os policiais ficaram imóveis nas escadas, no auge do terror e do assombro. Passados esses momentos em que a surpresa os paralisara, 12 braços vigorosos atiraram-se à cal da parede. Caiu logo de toda uma vez. O cadáver, já muito decomposto e coalhado de sangue, surgiu de pé ante os olhos atônitos dos espectadores. Empoleirado sobre a sua cabeça, com a boca avermelhada distendida e olho único faiscante, estava o hediondo animal que me havia levado ao assassinato. Sua voz denunciante me entregava às mãos do carrasco. Eu havia emparedado o monstro dentro do túmulo de minha mulher. Obrigado por ouvir até o final. Curta e compartilhe para apoiar essa iniciativa.